Olá, David e Alane. Eu tô gravando esse videozinho aqui para mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz aqui no Monday, que eu comecei a completar algumas coisas das atividades de arquitetura que eu combinei com a Alice que eu ia fazer desse jeito. Ela liberou essa pasta aqui para eu usar, que também estava com cadeado, então eu não conseguia apagar e nem acrescentar atividades. E eu tô fazendo a parte que seria dela aqui para ficar similar às outras disciplinas. Então ainda tenho que fazer isso na estrutura, conversar com o Bruno e na climatização também, na parte de ar-condicionado, hidráulica e elétrica já tá certo, os outros também já estão mais ou menos certos. Eu achei melhor gravar o vídeo porque assim acho que eu consigo apresentar o avanço das coisas e vocês irem olhando. Eu já conversei isso aqui com a Lani ontem. Eu falei que eu ainda estava mexendo, então eu não sabia onde que ia dar e eu queria mostrar o que eu conseguia entender do que é possível fazer com relação à contagem de tempo. Então, assim, como eu falei pro David, né, e expliquei pra Lani, eu achava, né, e ainda acho, que o proceder dessa organização aqui passa primeiro por fazer as grandes divisões macro, né, que seriam pelos projetos primeiro, depois a gente dividiu em disciplinas. Essa organização de fazer por projeto a gente combinou, eu, a Alice e o Diego, que foi a primeira reunião que eu fiz com eles, foi a primeira reunião de todas. Antes estava dividido de uma outra forma, parte era por projeto, parte por departamento, e aí ficava difícil, assim, de ter uma visão geral. Então eu coloquei, a gente combinou lá no início de fazer por projeto e aí depois cada coordenador tem a sua subdivisão aqui que tem a ver com as disciplinas. Então aqui são todos os projetos que já tinham sido cadastrados aqui no Monday, quando eu peguei, mas estava organizado de uma forma totalmente diferente. E algumas dessas caixinhas aqui, elas não tinham nada ainda, ela só existia a pasta e não existiam as atividades aqui, o responsável por cada um, e isso daqui ainda não está padronizado, assim. E eu acho que a gente, talvez a partir do Exetec, que seria o que eu estou considerando um projeto piloto, a gente poderia usar ele de modelo para depois padronizar todas as pastas e aí na hora que for extrair as informações daqui, elas sempre terem como se fossem os mesmos parâmetros, né? Igual como se fosse no Revit, porque eu enxergo isso aqui muito parecido. Então, a gente tinha feito um planejamento, eu e a Alane lá de entregas, mas aparentemente não é assim que o David estava pensando em fazer, que ele me explicou e acho que ele conversou com a Alane também, ela me mostrou uma planilha no Excel que ela fez. Então eu tentei dividir mais ou menos como ele tinha falado que era, né? Ele e o David, é muito estranho que eu tô falando com vocês dois aqui, mas que seriam três entregas das modelagens de cada disciplina. Aqui a arquitetura, ela tem o paisagismo, que a gente combinou de fazer a modelagem do que era civil, e aí a gente teve a reunião na sexta-feira lá com o Ed e a Evelyn para ter certeza de que eram essas informações que eles precisariam extrair, e eu acho que ficou alinhado que era isso mesmo. Então a gente precisa modelar as partes civis. Civis seriam pisos, paredes, muretas, portões, e tudo isso consta no projeto de paisagismo. Então o paisagismo completa a arquitetura. E a mesma coisa para a decoração. A decoração tem no térreo e no 23º pavimento, e eles também querem a parte civil, de acabamentos, de parede, a gente
fez uma definição de até que detalhe eles querem, o que conta dentro da planilha de civil, o que seria mobiliário, o que conta em outro lugar e que a gente não precisaria colocar. Enfim, a gente definiu o que seria prioridade para agora. Então ficou dessa forma, e a decoração é a mesma coisa, ela sobrepõe e complementa a arquitetura. Então, conforme esses projetos forem chegando, o que eu entendi da proposta do David é que são 3 revisões, independente da fase de projeto. E aí, sendo assim, a Alane ainda não viu, eu acho que eu fiz dessa forma. Eu acrescentei, então, todos os pavimentos. Essa aba aqui de arquitetura não existia, não estava desse jeito, na verdade. Eu acabei fazendo isso ontem, arrumando. Conversei com a Alice na sexta-feira e ela falou que eu poderia fazer isso, e aí ela vai dar uma olhada. Então, a gente, a princípio, dividiu assim por pavimentos. Depois, cada pavimento desse, as atividades podem ser explodidas aqui, pode ser térreo, paredes, térreo, pisos, térreo, o que quer que seja. Mas se a gente não tiver pelo menos por pavimento, eu acredito que não dá nem para começar a pensar. Esses são os pavimentos que são diferentes uns dos outros na arquitetura. Então, esses pavimentos todos já estão modelados exatamente desse jeito, separadinho. É o que está lá no Dropbox hoje. E o que falta fazer da arquitetura de modelagem é o térreo. Aqui eu coloquei uma data supondo o período em que isso aqui foi modelado, porque o Monday ainda não existia quando a gente começou a fazer. Aqui o paisagismo está mais dividido, porque a Mozine aqui, que eu não sei o nome dela, já tinha feito desse jeito, essas atividades já estavam nesse formato. Então tá aqui o que é a fazer e o que está feito, e eu acredito que isso aqui é o que a gente conversou essa semana na reunião de quarta-feira, é onde ela está se concentrando. Então, dito isso, né, para explicar um pouco do que é essa aba aqui de arquitetura, e a gente gostaria que isso fosse para as demais disciplinas, e depois isso se espalhasse, né, servisse de modelo para os outros projetos. Aí eu acrescentei ontem duas colunas aqui. Uma que seria do tempo estimado, então para cada atividade, seria o ideal, digamos assim, o que se espera. Não sei se essa coluna realmente é útil ou não, só se foi feita uma previsão, por exemplo, para a modelagem total da arquitetura. Vamos supor que foi previsto 40 horas para fazer isso. E aí essas 40 horas teriam que se dividir entre todos esses pavimentos. Então isso poderia ser feito aqui para ter um ideal. E aí o controle de tempo seria do tempo real que cada um gasta. Então vamos supor que eu vou começar a fazer a modelagem do térreo no dia de hoje, eu entro aqui nesse controle de tempo, adiciono uma sessão, adiciono o dia que eu estou fazendo isso e coloco aqui a hora que eu comecei e a hora que eu terminei. Então eu adiciono, vamos supor que eu trabalhei hoje nisso. Então coloquei, tá aqui o responsável, né, que é a Mozine, então seria ela que estaria fazendo essa atividade. Eu adiciono, aí ele fica aqui. Beleza, ele contou aqui 1 hora. Aí vamos supor que é o que vai acontecer. Amanhã eu vou mexer de novo nisso. Então eu venho aqui, coloco. Ele não deixa colocar o tempo futuro, né? Então eu vou colocar como se fosse ontem. Eu adiciono mais uma vez, e aí pode ser o dia inteiro, né? Eu venho aqui, aí tem que ter uma regra de trabalho, se isso se faz todos os dias no fim do dia, então vai acrescentar mais 1 hora. Aí tá vendo? Aqui contou 2 horas que eu trabalhei no térreo. E assim por diante. Cada vez que eu trabalhar em uma atividade, a gente vem aqui e acrescenta, e aí essas horas vão se somando até a gente chegar nesse total aqui, que seria da modelagem de arquitetura. E aí o mesmo valeria para paisagismo, para decoração, para criação de template, ficaria tudo aqui. Eu ainda não consegui ver como funciona, mas eu acredito que exista uma maneira de fazer a somatória dessas horas todas. Pelos vídeos que eu vi, eu acredito que sim.
Na pior das hipóteses, se não desse para fazer isso, dá para exportar essa tabela para o Excel e aí a partir disso fazer uma somatória desses valores no final, mas eu acho que dá para fazer aqui. Eu só ainda não consegui explorar isso, aí talvez a Alane possa me ajudar se o David achar que era isso aqui que ele estava procurando, que eu acredito que sim. Como eu te falei, David, a ideia era essa, era ir aos poucos detalhando cada uma das atividades para que a gente pudesse chegar nesse lugar onde a gente atribui a quantidade de horas a cada atividade. E aí essa divisão aqui do que precisa ser feito, isso aqui seria de cada coordenador. E aí as grandes atividades aqui viriam do contrato e viriam com orientação sua do que precisa ser feito. Então, vamos supor aqui no Exetec que a gente tem o BIM Mandate, por exemplo, que você falou que ainda não queria mexer nisso agora. Mas a gente sabe que essa atividade vai acontecer em algum momento, ela pode até já ter os responsáveis, fica aqui a fazer, quando você colocar no cronograma da equipe para fazer, então eu não sei de que maneira você pode usar o Monday para isso, para dizer, equipe, agora vamos começar, agora está liberado fazer o BIM Mandate. Então, por isso, eu acreditava, né, eu e a Alane, que essa aba que seria de escopo geral, que também teria em todos os projetos, seria para o coordenador de conta. E aí, nessa aba de coordenador de conta, teria as datas macro, assim, que seria o combinado com você, David. Então, as datas, né, quando fosse liberado alguma coisa, então, por exemplo, aqui a gente tinha colocado essa data de 12 de junho, não precisa ser, aí vocês vão olhar, acredito, essa semana, para definir se a gente vai fazer uma entrega ou não. E aí essa aba aqui seria o lugar onde o David faria, junto com o coordenador de cada conta, o planejamento macro. E isso por quê? Porque o tempo do coordenador da conta também conta no projeto, né? Então, aqui precisaria ter também aquela aba da contagem do tempo. Então, teria isso aqui, para a Lani, de repente, conseguir atribuir algumas horas dela no planejamento. E a gente tem uma outra que seria de coordenação, olha, que eu até preenchi ontem aqui, para também fazer o teste, que seriam das reuniões. Então, quanto tempo durou as reuniões, a gente sabe que isso aqui é legal para a gente ter um histórico de reuniões que foram feitas com o cliente. Então, lá na frente, se eles perguntarem, enfim, e as reuniões de equipe, que isso aqui também toma tempo de todo mundo, então o que tem que fazer agora? Isso tem que fazer para cada uma dessas caixinhas, para todos os projetos. Atribuir os responsáveis para poder contar horas de todo mundo. E é isso. Vai já dar um vídeo de 13 minutos, então acho que eu vou parar de falar e aí vocês dão uma olhada aí e me digam o que vocês acham. David, eu vi o que você me mandou na sexta-feira, o áudio que você me mandou e a imagem que você me mandou daquela tabela. Você falou que você queria conversar. Eu preferia, assim, ainda esperar mais alguns dias que você olhasse esse vídeo aqui, pensasse com calma, me dissesse se é isso, se é mais ou menos nesse caminho ou não, que era o que eu esperava, né? Eu achei que a gente fosse fazendo aprovações intermediárias do trabalho e a partir dos OKs a gente fosse prosseguindo e fosse aos poucos preenchendo tudo que fosse necessário. É assim que eu vejo que as coisas têm que acontecer, porque eu não consigo fazer mais rápido do que isso. Então, eu até prefiro que a gente não converse logo, que não faça essa reunião, que você dê uma olhada nisso, entenda, pense, e eu continuo organizando aqui com cada um deles as atividades dos projetos, dos que estão em andamento e do que eu consigo, né? Então, o que eu me concentrei muito foi na JMD,
na Exetec, que você falou que eram as prioridades. E a Coma Aérea eu nem mexi ainda, porque eu sei que o Diego tá totalmente a par disso aqui, e eu ainda preciso fazer uma reunião com ele, conversar, fazer de repente essa aba de escopo geral, mas eu estava buscando por um modelo de trabalho para ter um padrão, que é assim que eu acho bom de trabalhar, tá bom? Então a gente pode se falar mais pro fim da semana, e aí a gente pode fazer uma reunião com a equipe, ou enfim, você também pode fazer a reunião com a equipe mesmo sem eu participar, não tem problema, para falar desse assunto, mas só realmente fechar esse método aqui de trabalho, Alane. Qualquer coisa a gente pode conversar amanhã, eu tô à tarde no escritório, devo chegar lá por volta das 2 e ficar até umas 7, tá bom? Beijos pra vocês.